Tem esse também, o café. Pode escolher. Duas mentiras cabeludas. Né? Brigar com os dados debaixo do braço. E, de novo, fazer uma campanha que esclarecesse. A jornalista Daniela Lima se irrita, fica indignada, começa a xingar ao vivo e faz um pedido em plena rede nacional. O governo, aparentemente, foi uma estratégia do novo chefe da comunicação do governo Lula, o Sidônio Palmeira, adotar aí os bonés e colocar os bonés na rua. Então, assim, de novo, para mim, fail. Rebaixa o debate político, cai numa armadilha da oposição que sempre, inclusive pelo próprio estilo de atuação de uma ala dela, vai produzir mais barulho e mais material para as redes sociais, para esse debate, que ele estrangula o contexto. Então, o governo cai de novo numa armadilha e parece não conseguir entender que se você vai brigar na mesma seara, aí você chama o André Janones, que é quem faz nas redes o que uma ala da oposição faz. Mas se você vai usar a expertise de quem fez comunicação, publicidade e é especialista em falar, em transmitir mensagem, você não vai para a briga rastaquera do bonezinho. Esse é o meu ponto sobre o governo. Sobre a oposição, é preciso entender o seguinte, e isso não se trata de defender lado A ou lado B, gente. Trata-se de defender contexto. A oposição está, sim, explorando um flanco que é legítimo, que é sobre o qual que a Miriam vai falar, a inflação dos alimentos. Sim, está caro. Tem uma série de fatores, a Miriam vai explicar, a expertise dela, eu vou deixar com quem sabe. A inflação dos alimentos. Agora, dizer que não há, está faltando comida, dizer que o brasileiro voltou a passar fome, o governo deveria, em vez de brigar com o boné, brigar com os dados debaixo do braço. E, de novo, fazer uma campanha que esclarecesse. A fila do osso veio durante a pandemia em 2021 e teve governador que era aliado do governo de turno, inclusive, que fez piada, que disse que a ossada era de boa qualidade. O que fez a oposição agora? Pegou uma ação que acontece há 14 anos em Fortaleza, no que seria a Ceasa de lá, e transformou na fila do osso. O governo deveria lidar com os dados, em vez de partir para a briga rastaquera do bonezinho. Relatório da ONU aponta queda de 85% na insegurança alimentar severa do Brasil. 14 milhões e 700 mil pessoas fora dessa condição. Quem é que está dizendo? Além da ONU, esse relatório é do próprio Senado Federal. O governo poderia brigar com os dados debaixo do braço, mas preferiu ir para a linha rastaquera do bonezinho. Merece, então, ver Eduardo Bolsonaro segurando uma picanha e um café dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Quando estávamos lá no Congresso e surgiu o primeiro bonezinho, que ainda não era guerra, era só o bonezinho, ainda teve uma disputa de autoria dentro do governo. Uns falando que a ideia era do Padilha, outros falando que a ideia era do Sidônio, ou seja, ou o articulador político ou da Secretaria de Comunicação, e depois meio que ficou todo mundo junto, achando aquilo incrível. A disputa pela autoria dessa super ideia ocorreu, o que nos dá a dimensão de como isso foi considerado incrível. E não é novo que o governo tem que lidar com os problemas que acontecem no seu governo, na sua gestão, independentemente das anteriores e principalmente dos fatores que levaram. Vocês vão lembrar, e isso viralizou no Brasil inteiro, não sei se nem na época a gente usava esse termo, em 2013, Ana Maria Braga usou um colar de tomate na gestão da Dilma Rousseff para simbolizar esse vilão da inflação à época. Essa questão de levar picanha, café para o plenário, enfim, essas coisas são muito clássicas, né, do que o Valdo falou como chão de fábrica, no sentido dos deputados que estão ali na guerra das narrativas todos os dias. Mas é fato que a guerra dos bonés, ela traduz um governo que ainda não entendeu a comunicação, que não age, somente reage. E aquele clássico, né, gente? Toda imitação em qualquer seara sai pior do que o original. E nesse caso, você reagir também é outro clássico. Você bota em evidência a ação e coloca em outro patamar a sua
reação. O governo poderia brigar com os dados debaixo do braço, mas preferiu ir para a linha rastaquera do bonezinho. Merece, então, ver Eduardo Bolsonaro segurando uma picanha e um café dentro do plenário da Câmara dos Deputados. O povo come, o povo é terra, o povo bebe, porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! O Luiz comentou: Coitada, ela tá se esforçando muito para criticar o governo, chega até a gaguejar. Mas eu entendo a frustração dela. Afinal, a Mortadela ganha bem para trabalhar para o governo e, pelo jeito, ninguém lá dá ouvidos a ela. Preferem ouvir esse novato que acabou de chegar, o Sidônio. Mas como ela é brasileira, ela não desiste nunca. Rapaz, que mulher guerreira. Veja como a Mortadela reclama da comunicação do governo porque acha que ela joga muito limpinho, seguindo as ordens de um publicitário tradicional que cai nas armadilhas da direita malvadona e suja. Mortadela tá com a faca nos dentes, ela tá cansada de ser humilhada junto com o PT. Repara uma coisa, quando a Daniela Lima diz que não vai defender lado A ou lado B, pode ter certeza, ela vai defender o regime stalinácio. Pensa comigo, ela está há uns 5 anos falando que tem que combater as fake news. Ela diz que as redes sociais têm que ser reguladas. Ela bate palminha pro Xandão sempre que ele suspende perfis de direita nas redes por fake news. Mas quando ela vê que o governo apanha nas redes sociais dia sim e dia também, aí o que ela acha que o governo deveria fazer? Se você vai brigar na mesma seara, aí você chama o André Janones, diz a Mortadela. Janones, além de responder por peculato no STF, é confessadamente um espalhador de fake news. Mas nada disso importa para Daniela, né? O que importa é que o time 9 Dedos não perca a batalha nas redes. Sem falar que ela tá delirando. Mortadela, você fala como se o PT fosse uma virgem pura vestida de branco no cenário político. Justo o PT, um partido que sempre jogou sujo, roubou, matou, destruiu reputações de gente honesta, rolou na lama abraçadinho com ditadores do nível do Maduro, espalhou mentiras até sobre a facada que Bolsonaro levou ou sobre os móveis do Alvorada. Não há nível mais baixo do que o do PT na política mundial. Até o Janones é um mero estagiário inocente perto do petista médio. No final, até a Daniela acabou sendo zoada pelo Eduardo Bolsonaro. Nunca imaginei que falaria isso, mas... Obrigado, Dani! O desgoverno perde em tudo, até na tal da guerra dos bonés. Não sabe brincar, não desce pro play. Para fazer oposição a esse desgoverno, basta falar a verdade. O regime stalinácio não só foi humilhado e colocado contra as cordas pela direita, ele também nem conseguiu se comunicar com o Brasil. É óbvio que a ambição deles era fazer do boné uma mania nacional, suprapartidária, abraçada até por quem não é petista. A prova disso é que eles fizeram o boné azul, para que o brasileiro médio não o associasse ao partido. Mas se tem uma coisa que ficou bem clara, é que essa comunicação do boné só atingiu a seita de petistas mais fanáticos. Este é o mundo que você conhece. A família vão voltar a comer. Você pensa que eu não vi você falar com o Bolsonaro que tem gente falando de picanha? Eu vi você falar. É eu que falo de picanha. Falou, é eu que falo de picanha. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Assim, eu vou lhe falar uma coisa, cara. Vou lhe falar uma coisa. É que você tá no outro mundo. Não tô nada. Mas às vezes, o povo que tá assistindo o teu programa, muitas vezes ele vai no açougue e compra uma picanha desse tamanho pensando que é picanha. Ele compra colchão duro. Colchão duro. Porque a picanha é uma pecinha assim. Agora, o que eu tenho dito? Quando eu era presidente, eu vi um cara, uma televisão famosa foi entrevistar, o cara tirou um filé e pegou o filé e falou: eu nunca tinha comido filé, agora com o Lula eu tô comendo filé. E a gente passou a comer picanha, eu digo todo dia: nós vamos voltar a comer picanha. Sabe aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha, a gente mastigar aquilo, tomar uma cervejinha gelada? É tudo que o povo quer, Ratinho. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Nós vamos discutir quais dos itens que a gente quer que não pague imposto de renda e qual que quer imposto. Então, eu acho que você tem que separar
Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você invente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Sabe? Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Não. Eu não acredito. Não é possível. Deixe-me sair! Deixe-me sair!